Existe um tipo de sofrimento que não grita, não explode em crises visíveis, não se manifesta como desorganização evidente ali, muito clara, né? Ao contrário, ela se veste de uma boa aparência, fala com clareza, trabalha, cuida da saúde, cumpre compromissos e demonstra muito equilíbrio. Mas por dentro vai formando um sentimento difuso de potencial não realizado, uma lucidez que não se converte em movimento qualificado. Pessoas inteligentes não procrastinam, elas desenvolvem algo mais sofisticado, o que eu chamo de paralisia elegante. Vamos ver o que significa isso aqui nesse vídeo. Pessoas inteligentes não travam por falta de capacidade, né? Não travam necessariamente por um trauma, não travam por desorganização emocional. Elas travam quando a inteligência não está a serviço da ação. Quando compreendem muito, mas não iniciam. Não recomeçam. Quando analisam muito, mas não decidem. Não bate martelo. Quando enxergam possibilidades demais e hierarquia de menos. A pergunta que a gente vai atravessar aqui é: o que acontece quando a consciência cresce e se expande, mas a vontade não amadurece na mesma proporção? Porque excesso de análise, muito raciocínio, pode virar adiamento sofisticado. Porque manter tudo no campo da ideia preserva a imagem, mas empobrece a vida. Porque o problema, na maioria das vezes, não é emocional, nem cognitivo, é volitivo. E é isso que a gente vai ver aqui. O que significa que a vontade não foi educada para agir sem garantias. E quando isso acontece, a vida se torna organizada, porém contida, funcional, mas estreita. Há movimento, mas há pouco recomeço. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Pessoas inteligentes costumam compreender rápido. Elas identificam padrões, analisam contextos muito bem, antecipam consequências, relativizam posições, conseguem nomear emoções, localizar conflitos, organizar narrativas e querem resultados rápidos. Mas compreender não é experimentar. Há um ponto em que a consciência se transforma em substituta da ação. A pessoa pensa tanto sobre o que precisa fazer, né, que o pensar se torna uma forma sofisticada de adiamento. Ela espera sentir-se pronta, espera clareza absoluta, espera segurança emocional. E a vida real, veja, raramente oferece garantias antes da decisão. O resultado disso é uma existência funcional, quase que empacotada, porém contida. Há movimento, mas pouco início. Início aqui no sentido de inaugurar algo novo. Há esforço, mas pouca expansão. Preste atenção, ação não é produtividade, é inaugurar algo novo. A inteligência amplia o campo das possibilidades, isso é uma força das mais importantes do ser humano, mas também pode ser uma prisão, porque quem vê muitos caminhos tende a hesitar. Quem enxerga nuances demais pode perder a capacidade de escolher. Cada decisão parece excluir algo valioso. Cada escolha implica em renúncia. E só conseguimos ajeitar isso com a hierarquia. Sem hierarquia, a abundância de possibilidades, ela acaba nos paralisando. Hierarquizar é saber identificar. Isso é mais importante que aquilo. E isso é mais importante que aquilo. E por isso merece a minha energia agora. Sem hierarquia, a agenda fica cheia, a mente fica ocupada, a vida fica ativa, mas não avança. Fazer muito vira um substituto, né, de decidir o essencial. Produtividade vira anestesia existencial.
E então surge o quase. Quase começo, quase decido, quase mudo. Mas lembre-se, pessoas inteligentes não travam por excesso de possibilidades, nem por falta de possibilidades. Travam porque não estabelecem uma ordem de valores, valores suficientemente claros, né, para poder excluir. E excluir é um ato moral. Sem hierarquia, a inteligência vira dispersão elegante. Com hierarquia, ela acaba tendo uma direção. Mas vamos a um ponto aqui muito importante. Hierarquia não é apenas um exercício intelectual, porque ela exige vontade. Muitas vezes você, por exemplo, compreende perfeitamente o que é o mais importante, mas mesmo assim não age de acordo com isso. Muitas pessoas inteligentes sabem o que é o central em suas vidas, sabem qual que é o ponto ou projeto mais importante, sabem qual é a decisão que é mais coerente, mas continuam distribuindo energia em tarefas dispersas e periféricas. Por quê? Porque hierarquizar é um ato racional, mas sustentar a hierarquia é um ato da vontade. A hierarquia ordena, mas a vontade executa. E quando a vontade não está educada para sustentar o que a razão reconhece como algo mais alto, a pessoa escapa para o que é mais confortável, mais imediato, mais leve. É assim que surge a produtividade sem direção. A agenda fica cheia, mas o essencial, aquilo que te expande, continua intocado. A pessoa faz muito, mas evita aquilo que realmente vai expandir e organizar a sua vida. Então, educar a vontade significa torná-la capaz de atravessar o desconforto, aquele desconforto que dói. Porque aquilo que é mais alto costuma ser também o que mais vai te exigir, né? Vai te exigir uma exposição, um risco, exige renúncia das distrações, existe verdade, te exige verdade. Sem vontade educada, a hierarquia permanece teórica. E é nesse ponto que muitas pessoas inteligentes travam. Elas sabem o que é importante, mas não sustentam o que verdadeiramente importa. A inteligência, ela amplia possibilidades, sem sombra de dúvida, mas a hierarquia organiza e a vontade que faz atravessar, suportar e um agir adequado. Quando a razão, a hierarquia e a vontade se alinham, a ação deixa de ser fragmentada e passa a ter qualidade, direção, ela é qualificada e a direção muda a experiência humana. Isso cria uma progressão lógica, percebe? Vamos resumir aqui. Possibilidades, identificar a hierarquia, o que é mais importante. A hierarquia exige vontade, a vontade precisa ser educada, aí a ação fica qualificada. Mas o que significa na prática educar a nossa vontade? Educar a vontade é torná-la capaz de sustentar aquilo que a razão reconhece como verdadeira, mesmo quando o corpo resiste e a emoção hesita. É aprender a agir antes de sentir-se completamente pronto. Eu não estou pronto, mas eu preciso ir. A vontade, quando não educada, ela busca alívio, busca o que é mais confortável, busca tarefas que dão a sensação de movimento, sem exigir transformação, sem acontecer transformação, melhor dizendo. Por isso a pessoa responde e-mails, organiza planilha, faz lista, estuda mais um pouco, reformula o plano, mas adia a decisão que a expande. Então, educar a vontade é inverter essa lógica. É você poder fazer isso se perguntando o que é necessário agora, mesmo que eu não me sinta pronto. Porque assim você acaba escolhendo o que constrói e não o que apenas te ocupa. E a vontade amadurece quando a gente aprende que agir não depende de garantias emocionais. Depende de compromisso com o que é mais alto na hierarquia que você mesmo reconheceu. Por isso, a pergunta decisiva passa a ser: isso é verdadeiro e necessário agora? E não como eu me sinto, né? Ai, meu Deus! Porque educar a vontade não é forçar-se a fazer qualquer coisa. Não é disciplina cega, não é rigidez moral, não é produtividade obsessiva.
Quando essa mudança lógica acontece, algo se organiza internamente e externamente. A ação deixa de depender de motivação momentânea e passa a depender da direção, passa a depender daquilo que você sabe do que é necessário. Você não faz o que gosta, mas faz o que é necessário. E é nesse ponto que a paralisia elegante começa a se dissolver. E talvez o que paralise tantas pessoas inteligentes não seja falta de capacidade. Com certeza não é falta de capacidade. Também não é necessariamente um trauma, apesar de poder existir, ou uma desorganização emocional. Eu penso que é algo mais exigente, mais nosso do ser humano. Elas compreendem muito, enxergam muitas possibilidades, reconhecem o que é importante, mas ainda não decidiram sustentar aquilo que reconhecem como essencial. Porque sustentar o essencial implica renunciar àquilo que é periférico, quase que o gostosinho, né? Implica atravessar desconfortos, implica aceitar que o projeto deixe de ser ideia e se torne realidade concreta, com todas as consequências que isso traz. Manter-se no campo da análise, veja, preserva a nossa imagem, mas a vida não se expande na preservação. Ela se expande quando a inteligência, a hierarquia e a vontade se alinham na ação. Talvez então a pergunta não seja por que você trava, por que eu estou travada, mas se eu estou disposta a iniciar, mesmo sem garantias completas. Não para fazer mais, mas para agir segundo o que no fundo você já sabe o que importa. Me conta o que você achou desse conteúdo.